Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Na versão NVT diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo. E outras versões também. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Quando eu nasci, minha mãe já crente, meu pai não, e minha mãe, eu digo sempre que minha mãe, ela é minha mãe duas vezes, porque ela me gerou e ela me ganhou para Jesus, com o seu testemunho de vida e com o seu esforço. Minha mãe, somos 12, 8 homens e 4 mulheres, e minha mãe, ela criou todos os 12 na igreja. Todos os 12 ela criou nos caminhos do Senhor. E eu sou grato a Deus por isso. E desde a minha mais tenra idade que eu leio esse texto e ouço pessoas pregando, ministrando, enfim. Mas nesses últimos, sou pastor, vou completar agora, dia 12, 33 anos que assumi minha primeira igreja aqui numa cidadezinha chamada Paraú. Meus irmãos estão olhando para mim, mas como pode, pastor, com essa cara de 35 anos, já faz 33 que é pastor? Pois é, eu assumi o pastoreio da primeira igreja com 20 anos. E ao longo desses 33 anos que vivo de tempo integral, ainda que no dia 7, eu queria compartilhar isso com vocês, no dia 7 de março de 1990, eu sempre fui um homem assim, sempre sonhei muito. Eu comecei a sonhar muito cedo. Meu pai partiu, eu tinha apenas 13 anos, tive que começar a trabalhar para sobreviver, para ajudar minha mãe e meus irmãos. Sempre foi uma vida assim, muito difícil, de muito esforço, tudo foi muito difícil. Mas eu sempre fui um sonhador, sempre sonhei, sempre trabalhei muito e projetei. Mas no dia 7 de março de 1990, numa conversa com o meu pastor, na época o saudoso pastor João Gomes da Silva, e hoje o pastor Martim Alves da Silva, que preside a nossa igreja no estado e a nossa convenção, que era um pastor auxiliar na cidade de Mossoró na época, naquele início de tarde, eu abri mão de todos os meus sonhos e projetos pessoais. Ali, eu tomei uma decisão. Tudo aquilo que eu havia sonhado para a minha vida, para o meu futuro, eu abri mão. E disse a Deus que a partir dali, o meu futuro seria exatamente aquilo que Ele ia determinar. No dia 12, 5 dias depois, eu estava assumindo a igreja em Paraú. E a partir daí, a minha vida tem sido realmente algo conduzido pelo Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero com isso é trazer para os últimos 10 anos. Quando chegamos aqui na cidade de Caicó, está aqui a irmã Arlete, que estava na igreja na época, Ronildo, enfim, algumas pessoas eu penso que estão aqui. E a nossa igreja estava passando um momento muito difícil, especialmente financeiramente. E assumimos a igreja, e os primeiros 6 meses, a igreja em Caicó, ela não teve condição de pagar o meu salário, porque ela assumiu a jubilação do pastor que estava, e era uma situação muito delicada. Claro, alguém pode perguntar, mas como foi que o senhor sobreviveu? Os irmãos que são pastores aqui, missionários, sabem que isso é apenas um detalhe. Deus, Ele cuida de uma forma extraordinária. Isso é com Ele, o cuidado dele é algo tremendo. Mas enquanto eu orava para Deus me dar
um norte, uma orientação, pedindo para ele me orientar como trabalhar, como desenvolver, o que fazer. E Deus falou comigo assim de uma forma muito audível. Eu sei que, se não todos, mas muitos de vocês tiveram essa experiência de ouvir a voz de Deus assim, ecoando de dentro de você. Eu ouvi de maneira bem audível. Atos 1:8. E eu procurei quem estava falando, na verdade, e não vi ninguém, e a voz ecoou dentro de mim. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas eu disse para Deus: Senhor, eu sei o que é Atos 1:8. Eu sei o que isso significa, mas como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou fazer missões? Porque Atos 1:8 é muito claro. Jesus foi muito objetivo. Ele disse: olha, você precisa fazer missões, evangelizar, testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, em outras nações, em outras etnias, em outros povos. Você tem que fazer isso. Não é fazer aqui, quando concluir aqui, fazer ali, depois não. O texto é muito claro. É fazer aqui e lá simultaneamente. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Dê seu jeito. Foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Você tem que dar seu jeito. Você precisa descobrir uma forma de fazer, mas você tem que fazer. E eu insisti com Deus e Ele continuou insistindo comigo. Atos 1:8. Atos 1:8. E foi quando entendemos que de fato precisávamos desenvolver a obra missionária, tanto aqui em Caicó, quanto na região e fora da nossa nação. E foi quando iniciamos o trabalho de missões sem recursos, porque missões, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é apenas uma consequência. O dinheiro vem, você precisa ter aí, você precisa iniciar, você precisa querer fazer, e Deus vai lhe dar os recursos. O pastor Silas, que está todos esses anos, trabalhou ao lado do pastor Cezino e agora ao lado do pastor Zilmar, ele pode falar isso aqui com muita propriedade a respeito dessa questão. E na maioria das vezes, irmãos, ou todas as vezes, Deus, Ele manda os recursos. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, somente um exemplo da nossa missão lá no Uruguai. Quero contar 2 testemunhos ali. Primeiro, enviamos o nosso missionário para lá. Fomos lá algumas vezes antes. E em uma dessas vezes, eu tinha a convicção de que faria alguma coisa por aquela nação. Fizemos uma visita no país com o pastor Miranda, da cidade de Mossoró, que ele estava enviando um missionário para aquela nação e queria conhecer a nação. É pequenininho o Uruguai. E passamos 3 dias visitando o país. E eu disse a Deus: Senhor, eu quero que você me mostre a cidade que eu devo trazer um missionário. Quando cheguei na cidade de Santa Luzia, Deus disse: é esta cidade. Guardei aquilo comigo. Os anos se passaram. Quando enviamos o missionário, enviamos para lá. O missionário passou meses, anos, o trabalho não reagia. E eu disse um dia, eu digo: Senhor, será que eu me equivoquei? E o aniversário de 1 ano do trabalho ali, nós fomos para lá, para o culto. E uma irmã escreveu um texto, pediu para que o missionário Jefferson lesse. E o texto diz, ela narrava o seguinte: havia uma igreja lá que ela tinha sido fechada, houve um problema na justiça, foi cerrada pela justiça, e ela todos os dias ela ia naquela igreja, naquele templo, e a oração dela era: Senhor, manda um missionário para esta cidade. E ela fez isso durante 10 anos. E um dia ela saiu, foi no supermercado. Quando ela chegou no supermercado, ela viu um homem lá no supermercado. Aí Deus disse assim: está aí
a resposta das tuas orações. Aleluia. Era o nosso missionário que havia chegado na cidade. Glória a Deus. As coisas acontecem, você não entende, e muitas vezes você pensa que é você. Você fica pensando que a ideia foi sua, que o projeto é seu. Não, é de Deus. Você é apenas o meio, o canal pelo qual Deus está se utilizando. Mas este negócio é de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. E o missionário ali fazendo um trabalho com muita dificuldade, com muito esforço, não tinha um transporte a pé, com 2 crianças. E eu disse: vamos comprar um carro para o missionário Jefferson. E fizemos uma campanha, lutamos. O dinheiro que conseguimos só dava para comprar um pneu. Falamos com muitos amigos e parece não, Deus travou tudo. Eu não entendi inicialmente que era Deus, porque muitas vezes, irmãos, Deus fecha uma janela porque Ele quer abrir uma porteira. Você precisa entender isso. De repente Deus está provando a sua fé. De repente Deus está provando. Você precisa parar para entender o que de fato Deus está querendo lhe ensinar. E eu fiquei frustrado, confesso. Fiquei chateado. E aí fiz um sacrifício, compramos uma moto para ele, como se fosse uma Trax aqui, da nossa aqui. Mandamos o recurso, ele comprou a moto, mas aquilo me deixou incomodado. Mas Deus estava querendo me dar uma lição. Meses depois chegou um irmão na casa dele, a missionária Luzia saiu, ele disse: cadê o missionário Walter? Walter, né? Porque o nome dele é Jefferson Walter. Ele disse: não está, ele precisou sair. Era o que, irmão? Ele disse: não, é só com ele. Minutos depois ele volta: missionário Walter chegou? Não, ainda não. E ela percebeu que ele estava incomodado. E ela ligou para Jefferson veio, e pela 3ª vez ele chega. E aí ele chega com um envelope e diz assim: isso aqui foi um irmão que mandou para você. Não me pergunte quem, não me pergunte o nome, não me pergunte de onde. Com isso aqui você vai comprar um auto, um carro, vai emplacar, vai botar no seguro, e o que sobrar você investe na obra. Ele olhou aquele envelope, o irmão, vamos orar. Ele disse: tudo bem. Fizeram uma rápida oração. Eu estava fazendo uma visita ao pastor aqui na cidade de Timbaúba, e o missionário só ligando para mim, e eu digo, a internet péssima, eu disse: pastor Félix, o pastor ali, eu preciso falar com o Jefferson, aconteceu alguma coisa, uma insistência dessa. Ele disse: pastor, a internet aqui está ruim, a minha, eu também estou sem internet. Vamos lá na casa da irmã fulana. Fomos. E aí eu peguei o Wi-Fi da irmã. Quando liberou o Wi-Fi, o missionário de novo, aí eu atendi, e ele começou a falar chorando. E aí eu me angustiei: meu Deus, houve alguma coisa com a família. E ele disse: pastor, Deus fez um milagre. Eu disse: mas como? Aí ele me contou o que aconteceu. Eu disse: e aí? O que é que tinha no envelope? Ele disse: pastor, quando eu abri o envelope, tinha 20 cédulas de 500 euros. Aleluia, aleluia. Os irmãos sabem o que é 20 cédulas de 500 euros? Na época um euro estava quase R$7, o equivalente a quase 70 mil reais. Alabá, surianda e canta. O que é que Deus quis mostrar? Eu tentei envolver a igreja, amigos,
e consegui o pneu de um carro. Aí Deus diz assim: quando eu quero fazer, eu uso uma pessoa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas eu confesso, meus irmãos, que no primeiro momento, eu fiquei assim. Eu digo: você tem certeza disso? Ele: espera aí, pastor, um minutinho, eu ligo já para o senhor. Aí ele pegou as cédulas, espalhou na mesa assim, fez uma foto e mandou a foto para mim assim. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então missões, irmãos, é isso. Missões não tem nada a ver com dinheiro. Quando você faz, Deus providencia, Deus manda. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então vale a pena fazer missões. Agora, irmãos, precisamos de fato fazer a partir de Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Jesus disse: olha, faça em Jerusalém, faça na Judeia, faça em Samaria, faça na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, no estado, no país, mas faça também fora da sua nação. A partir de você, a partir do seu testemunho de vida. Você precisa ser um missionário a partir de quando as pessoas olharem para você, elas vejam Cristo na sua vida, e elas sintam o prazer de conhecer a Cristo, porque vê Cristo na sua vida, vê a diferença na sua vida. Você precisa ser um missionário na sua casa, nos seus familiares. Noé, se você olhar no primeiro momento, parece que foi um pregador fracassado. Depois de um século de pregação, não conseguiu convencer uma pessoa a entrar na arca. No primeiro momento parece que Noé fracassou, mas não. Ele próprio conseguiu entrar na arca, mas ele conseguiu colocar toda a sua família na arca. Ele foi pelo menos um missionário da sua família. E aí eu quero abrir um parênteses aqui em relação a isso e dizer uma coisa para os irmãos. Eu seria de verdade um pastor, eu me sentiria um pastor, um crente fracassado. Eu tenho 4 filhos, todos eles nasceram no campo, hoje são casados, têm a sua independência, mas eu me sentiria fracassado se os meus filhos não estivessem na igreja. E eu louvo a Deus, porque juntamente com Iracilda, nós ganhamos os nossos filhos, e todos eles estão servindo a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então assim, seja um missionário, a partir da sua casa, a partir do seu testemunho de vida. Seja um missionário na escola onde você estuda, na faculdade, no seu trabalho. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Está pensando que Deus permitiu que você chegasse ali naquela empresa? Você pode dizer: não, mas eu cheguei ali com os meus esforços, eu estou ali para conseguir o salário, o sustento da minha família. Não, isso aí é depois. Deus permitiu que você chegasse ali para você ser um missionário ali, para você falar dele ali, para você de alguma forma anunciar a Cristo ali. Você pode dizer: pastor, mas é proibido eu pregar o evangelho lá. Então pregue com a sua vida, encontre uma forma de tornar Cristo conhecido ali. Aí você começa a pensar a partir dali, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo. Encontre uma forma de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Pense nisso. Atos 1:8. E essa voz, quando eu quero assim dar uma pause, aí a voz ecoa dentro de mim. Atos 1:8. Atos 1:8. Que Deus vos abençoe. Obrigado.